Eu pensei que eu ia dropar Tate no Yusha eventualmente por conta da área de comentários do canal. E não foi. Foi por causa do próprio anime. O anime fez questão de dizer que eu Leonardo, não devo assistir Tate no Yusha. Então, ele me posicionou como você não é o público para esse anime. E eu não acredito nesse tipo de coisa, eu não acredito em... não é pra você, não é o seu estilo, então não veja, eu não acredito nisso. Seria possível eu aproveitar Tate no Yusha de alguma forma, mas o Tate no Yusha meio que criou uma hipótese ao redor de si mesma que eu sou completamente contrário, então simplesmente não tem como. Não dá. E eu ficaria me repetindo nesses vídeos eternamente. Então não adianta. Simplesmente não adianta. Inclusive vocês sabem o que eu vou falar nesse vídeo. É óbvio o que eu vou falar nesse vídeo. E vocês sabem porque, né? Esse anime é óbvio também. Eu tava com todo um planejamento de coisas que eu ia tentar falar, porque eu realmente não acredito que certas questões que eu preciso abordar em Tate no Yusha precisem ser abordadas com tanta delicadeza. Porque são coisas meio óbvias. Pra mim, pelo menos, são coisas meio óbvias. Mas eu fico pensando que eu preciso dar voltas e voltas e voltas, e eu não vou dar voltas e voltas e voltas. Porque não adianta. Simplesmente não adianta. Eu dei voltas e voltas e voltas e justifiquei de várias maneiras os 3 vídeos atrás, e de qualquer forma eu continuo sendo um retardado pra muita gente. Então, eu vou tentar explicar o mais curto e grosso possível tudo que eu achei desse episódio e deixar Tate no Yusha pra lá, pra felicidade de todo mundo. Recapitulando conceitos básicos. Escravidão é errado, certo? Certo. Escravidão é um conceito muito não ambiguamente errado. É errado ter escravo, ponto. Porque é ruim pro escravo. Ah, mas naquela época fazia sentido, né? Naquela época fazia sentido pra quem tinha escravo. Pra quem era escravo, não. Olha só, que coisa. Beleza. Histórias que tratem de escravidão são erradas? Não. Não necessariamente. Não se pode falar de escravidão na ficção? Não. Com certeza não. Tem uma porrada de histórias sobre escravidão. A gente pode abordar questões erradas, complicadas, polêmicas na ficção o tempo todo. Se a gente não pudesse falar de campo de concentração e limpeza étnica, a gente não tinha nem X-Men, que é a versão mais pasteurizada possível de preconceito e limpeza étnica e paralelos com Auschwitz e tudo mais, Magneto e os caralho. E a gente pode, e a gente deve, inclusive, com bastante delicadeza, e dependendo de como você fala e do que você está dizendo também. Não que você não deva dizer o que você quer dizer, mas aí se você vai dizer o que você quer dizer, eu posso chegar aqui e falar que você é um filho da puta. Não posso? Não é liberdade de expressão? É assim que funciona. Então beleza. Naofumi é um filho da puta na história, não é? Sim. Eu não sei até que ponto tem alguém argumentando que, na verdade, ele não é um filho da puta. Além da própria história, né? O anime acha que ele não é. Mas, em geral, o argumento não é esse. É ruim que ele seja um filho da puta per se? Não. É errado uma história tratar de personagens errados, problemáticos, de comportamento reprovável? Não. Não tem problema. Você pode fazer essas histórias. É normal. Eu falei no VideoQuest do Gurren Lagann, inclusive assistam o VideoQuest do Gurren Lagann, graças ao nosso editor e graças às artes do Israel, ficou muito legal o vídeo, apesar da minha presença lá. Então assistam, ele está no ar, VideoQuest 87. E eu falo naquele que eu acabei de ler, o Ashita no Joe. E o Joe, ele é um desses caras. Ele é um cara de personalidade muito difícil, ele é um tremendo filho da puta em muitos casos, um tremendo um babaca em muitos casos. E parte da história é essa. Tudo que ele constrói e tudo que ele destrói, todas as pessoas que ele destrói, inclusive ele mesmo no processo, por ser quem ele é e como ele é. Isso é a história. Não tem problema você fazer um personagem canalha, um personagem filho da puta. Você pode. A
questão é o que você vai fazer com ele. E o quanto você vai deixar essa história interessante pelo fato de ele ser um cara desse jeito. Tatenoyusha toma a decisão que eu diria que é ousada, mas pelo que eu vi por aí, é estranhamente comum em Isekai de ter um protagonista que tem uma escrava. E dava pra você fazer muitas coisas com isso. Dá pra você ter muitas ideias. Dá pra você abordar de vários ângulos diferentes. O quanto isso é problemático pra ele, o quanto isso é problemático naquele mundo, o quanto isso quer dizer no contraste entre o nosso mundo que ele estava e o mundo que ele entrou, o quanto isso revela da personalidade dele, não é? Porque de repente você tem um personagem que se acredita uma pessoa boa, mas que se coloca como um defensor do direito de ter um escravo, e você começa a usar esse personagem. Eu tô dando uma ideia pra alguém escrever essa história, hein? O cara que começa a olhar pra si mesmo e fala, peraí, eu tô defendendo ter um escravo? Sabe, tem questões que você pode fazer. E esse é um dos argumentos principais dos defensores de Tatenoyusha, que é o fato de que ele, na verdade, é um personagem ambíguo e que não é pra você gostar tanto dele assim. Essa é a parte interessante dele, é que ele é esse cara errado e tudo mais. Não é. Não é. Não tem área cinza em Tatenoyusha. Não tem. Não tem ambiguidade. É extremamente preto no branco. É extremamente claro qual é o lado correto e o lado errado. Essa história, esse quarto episódio foi todo para terminar de justificar tudo que ele fez, para mostrar que qualquer argumento contra o fato de ele ter um escravo está do lado dos vilões. Eu anotei umas frases nesse episódio que são muito curiosas, porque se você pega essas frases fora de contexto, elas são... É muito difícil você pensar nessas frases soltas e tentar pensar num duplo sentido, numa coisa, num viés negativo para elas. Tipo, não é certo usar escravos. Nós somos heróis, nós não temos que ter escravos. Não é certo usar escravos. Ou, por exemplo, ninguém deve ser forçado a lutar. É errado forçar pessoas a lutar. Ou então, e aí com um pouquinho mais de contexto da história, o cara falando, ela tem uma maldição, por isso que ela obedece o cara. Que é algo que a gente viu. Ela tem um símbolo no peito dela, que é um bagulho que controla ela. Se ela desobedece, ela toma choque, aquilo causa dor física nela. Ela tem uma maldição que obriga ela a obedecer às ordens do mestre. Não é tão ambíguo assim. Ou então uma cena que, quando tá depois da luta, onde o cara é declarado que o herói do escudo perdeu, né, tem toda a farsa lá e tal, os caras estão naquele hall, lá naquela arena, e falam, nós vamos libertar a escrava. Certo? Nós vamos libertar a escrava? É muito difícil você pensar numa maneira dessa frase ser negativa. Mas essa cena é dirigida como uma cena de humilhação, uma cena triste. A cena onde eles estão na escada e eles falam que vão libertar a menina, que o negócio da maldição e tudo mais, e eu obrigo vocês a fazer esse duelo porque nós temos que libertar essa escrava, é uma cena triste, com música triste. O cara falando é errado ter escravos é o vilão. Então o ponto de vista da história tá muito claro. Não tem uma camada de complexidade aí. Não tem um bagulho de
Tudo bem que os vilões estão falando isso, mas o herói também é errado. Porque na única chance que essa história teve de mostrar que, na verdade, esse cara tem problemas no modo como ele aborda tudo que tá acontecendo, foi o momento onde ele tá no finalzinho desse episódio e ele fala que fez tudo isso por egoísmo. Eu fiz tudo isso por mim, eu lutei, tudo que eu fiz foi pra lutar por mim mesmo. E aquele momento de, bom, é verdade, o cara foi egoísta, ele tá admitindo o egoísmo dele. Que ele comprou uma escrava pra fazê-la lutar por ele, e ele fez isso por ele, não por ela. Como ele disse no episódio 2, inclusive, eu não posso te ajudar se você não me deixar te ajudar. Ele tá dizendo que não. Ele não tá ajudando a menina. Ele tá fazendo por ele. Aí a menina abraça ele. E a história perdoa. A história abraça o personagem e fala, não, tá tudo bem. Shh, tá tudo bem. Tá tudo bem, Naofumi. Pode comprar escrava, você é bom. Você é um moço de bom coração. E chega num ponto que foi talvez o momento mais surreal de todo o Tate no Yusha. A Raftalia tá falando com o herói da lança. E ela grita e fala que o Naofumi estendeu a mão pra ela. E ela fala, você estenderia a sua mão pra uma escrava doente? E passo 1. O Naofumi não estendeu a mão pra uma escrava doente. É só assistir o fim do episódio 1 e o começo do episódio 2. Ele não estendeu a mão pra uma escrava doente. Ele comprou uma escrava pra lutar no lugar dele. Certo? Isso... Eu tô falando isso e eu tô imaginando os comentários me contradizendo. E eu não acredito que isso seja tão difícil de ser visto. Ele não estendeu a mão pra ela. Ele fala depois, eu fiz isso por mim. Ele confessa. Então esse é o ponto 1. O ponto 2 é quando a Raftalia... O cara fala assim, sim, eu faria isso e tal. Ele dá uma gaguejada. E ela fala, se você fosse tão bom assim, você teria uma escrava do seu lado. E esse foi o ponto em que Tate no Yusha, veja bem, esse é o ponto em que Tate no Yusha diz que se aquele personagem, o vilão, fosse uma pessoa boa, ele teria comprado um escravo. Porque é isso que pessoas boas fazem. Eles compram escravos. É basicamente isso. Vocês, muita gente, provavelmente vai discordar de tudo que eu tô falando. Vocês conseguiram sua vitória, mais culpa do anime do que de vocês. Chega de Tate no Yusha pra mim. Esse foi o ponto que não deu mais. E eu juro pra vocês, eu tava tentando. Eu só parei porque chegou no ponto que a história definiu que não tem meio termo. Não tem área cinza. Quem acha que é errado ter escravo, tá errado. As pessoas boas têm escravos. É muito pouco ambíguo pra mim. É muito simples, muito direto ao ponto. É texto. Eu tô citando as falas. Eu juro pra vocês, eu tô citando as falas do anime. Não é difícil de ler a legenda. É isso. Chega de Tate no Yusha. Eu vou substituir com Dororo? Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Desculpa. Eu não sei o que entra no lugar. E é isso. Cansei do estresse também. Tá bom já. Falou. Tchau.